Maravilhosa, seja muito bem-vinda. Esse talvez, para além da reflexão, seja um convite para você pausar. Então vamos juntas? Vamos fazer uma respiração consciente comigo? Inspira e expira. Uma respiração consciente e profunda pode ajudar muito no nosso dia. Pode trazer o relaxamento que a gente precisa, a clareza que a gente precisa. É algo tão simples e que a gente faz muito pouco, que a gente esquece de fazer. É até engraçado porque, precisamos respirar para viver, mas a gente não respira de forma consciente no nosso dia. E aí, maravilhosa, hoje a reflexão vai ser sobre sobrecarga emocional. Já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre cansaço emocional. E aí agora a gente vai entrar na sobrecarga, que é um passo depois desse cansaço. Quando você tá se sentindo cansada, aquele cansaço silencioso que pode ser emocional, mental ou qualquer outro cansaço silencioso aí, você não olha para isso, isso afeta o seu emocional e vai se tornando uma sobrecarga que pode trazer consequências físicas, até doenças, né? Pode resultar numa doença como burnout, etc. Não que o burnout seja só isso, tá? Mas isso pode ser uma das coisas que leva ao burnout. Além de estresse, desconexão da vida, da realidade, falta de prazer em viver, entre outras, muitas outras coisas aí que podem acontecer com a gente quando a gente entra nessa sobrecarga emocional e não olha. Pode inclusive vir doenças que às vezes nem parece relacionada a isso, como por exemplo, uma virose ou algo que te deixa de cama e que te para ali, sabe? Exatamente falando, ó, não dá, para agora, porque você precisa de um tempo. Então, maravilhosa, antes de aprofundar aí nesse assunto, me conta se você já esteve com sobrecarga emocional. A gente vai entrar a fundo nisso, como que isso pode acontecer e o que a gente pode fazer para não chegar nesse ponto. Me conta se você já teve essa sobrecarga, se você está sentindo essa sobrecarga, ou se você conhece alguém, fala aí nos comentários pra gente continuar aqui o papo, tá bom? Seguinte. Aqui eu sou Carol Castro, sou terapeuta holística. Para quem ainda não me conhece, se você está chegando aqui no canal agora, esse é seu primeiro vídeo, eu sou terapeuta holística e trabalho com terapias, atendimentos online e criei esse canal aqui que se chama Aceita Ser. O canal Aceita Ser é um espaço, assim como todos os outros espaços que eu tenho ali dentro da minha empresa, que chama Aceita Ser, é um espaço de retorno. Todos os vídeos que você vai ver aqui, vídeos e meditações, são convites para você retornar para si mesma, retornar para a sua essência. É também um convite para relembrar a sua essência, relembrar quem você é de verdade, quem você é antes do mundo, quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Então seja muito bem-vinda e vamos aprofundar aí nessa reflexão sobre a sobrecarga emocional. Existem outros vídeos antes desse que eu recomendo que você assista. Nós temos aí o motivo de dizer não, a dificuldade de dizer não, que é o primeiro vídeo dessa parte da série Aceita Ser. Temos depois também o cansaço emocional e depois temos a reflexão sobre se deixar por último na sua própria vida. E cada uma dessas reflexões tem uma meditação que acompanha de mesmo tema. Então, sinta-se muito à vontade para assistir antes de ver esse aqui, ou depois que você terminar esse aqui também, porque são assuntos complementares e se você assistir cada um, você vai conseguir ter mais clareza sobre o que você sente, sobre quem é você, sobre como sair desses processos e entrar numa vida mais alinhada, sustentar uma vida mais alinhada com quem você é, mais leve no sentido de prazerosa,
uma vida com presença, uma vida próspera, que é o que você merece, maravilhosa. Então vamos lá. Aqui a vida real acontece. Então você vai ouvir passarinho piano, galo cantando, talvez, que eu tenho galo aqui também. Você vai ver um mosquito passando, porque aqui a gente preza pela presença e pela verdade e não pela perfeição, tá bom? Olha só, sobre a sobrecarga, vamos lá. Então, como eu disse, eu vou falar um pouco, talvez repetir um pouco lá do que eu falei no vídeo do cansaço, só para contextualizar aqui para a gente entrar a fundo na sobrecarga. Quando as coisas, o que acontece, né, no dia a dia? Nós somos pessoas que captamos o ambiente, o outro. Algumas de nós somos mais sensíveis e conseguimos captar ainda mais. Temos essa sensibilidade mais aguçada. E outras de nós já não tem tanto essa sensibilidade e tem a sensibilidade para outras coisas, tá? Então, mas todas nós temos essa capacidade, todos os seres têm essa capacidade de captar o ambiente, de captar as vibrações, de captar as emoções, os pensamentos, sabe? E aí aqui, muitas vezes você escuta o termo empata. Então, você precisa ter mais empatia. O que é empatia? É você conseguir se colocar no lugar do outro, você conseguir escutar o outro, ajudar o outro, ou respeitar o outro, tendo essa noção de que o outro não é você e tendo essa noção do que o outro sente, do que o outro passou para chegar até ali. Então, é algo que não é tão simples, mas simplificando, é isso de você conseguir se colocar no lugar do outro. Quando a gente aprofunda isso no sentido energético, e a gente pode falar aqui do Human Design, não sei se você conhece, mas é uma ferramenta que, assim como a astrologia, inclusive ele usa a astrologia, é um gráfico que você pode ter aí gratuito na internet, coloca lá desenho humano ou Human Design, que é em inglês, e você consegue vários sites para tirar o seu gráfico gratuito. E aí, quando você tira o seu gráfico, ele vem com os centros energéticos, mais conhecidos aí por chakras. Então, ele vem com essa divisão dos chakras, e aí a gente tem ali também uma identificação do nosso chakra que a gente chama de plexo solar. Quando esse plexo solar ele é ativado na nossa vida, significa que somos seres emocionais. Então, somos seres que temos uma constância de emoções e picos emocionais, ondas emocionais, que são frequentes na nossa vida. Quando a gente não tem esse centro ativado, significa que a gente capta mais as emoções dos outros e a gente aprende com essa captação. E aí a gente veio aprender a separar o que é nosso e o que é do outro. Mas independente do desenho humano, vamos falar aqui de uma forma geral. Todos nós estamos aqui e temos essa capacidade de ser empáticos, de captar o outro, e estamos aqui para aprender a separar o que é nosso e o que é do outro. E aí, o que é a diferença da empatia para a sobrecarga emocional? Quando você entende o que é do outro, quando você capta a emoção do outro, e às vezes você realmente está sentindo algo que não é seu. Eu, por exemplo, comecei a reparar com meus filhos, com o meu marido, às vezes o meu filho tá muito estressado, com uma raiva muito grande, e aí eu começo a entrar naquela raiva dele ali, sendo que aquilo que ele tá com raiva não faz sentido nenhum, ele ainda é uma criança, e às vezes eles ficam com raiva por coisas mínimas, né? Mas que para eles tem muito sentido, para mim não faz sentido nenhum, e eu capto aquela raiva e eu expando aquela raiva. E eu fico com mais raiva do que ele ali, não consigo, né, lidar com essa raiva. Então eu me peguei várias vezes nesse lugar com as minhas crianças, até que eu comecei a perceber, opa, peraí, isso é dele, eu não preciso pegar pra mim, eu posso sentir, entender o que ele tá sentindo ali, mas conseguir separar. Então, a empatia mora ali, mora aí. Eu capto, eu entendo, mas eu deixo com a pessoa o que é dela e fico com o que é meu. Então eu não carrego aquilo comigo. Porque se eu começo a carregar, começa a existir a sobrecarga. Entende a diferença? Então, dei esse exemplo dos meus filhos, mas já aconteceu com meu marido também. Às vezes a gente entra
em alguma. A gente não é muito de brigar, de discutir, assim, mas às vezes a gente entra numa conversa e aí começa a ficar mais acalorada, e aí ele tem muita raiva, então ele traz essa raiva dentro dele, e eu começo também a captar essa raiva e pegar pra mim, até que eu falo, opa, peraí, essa raiva não é minha, eu não preciso expressar essa raiva é dele, então eu deixo com ele, e aí talvez eu esteja sentindo outra coisa, indignação, vergonha, e posso estar sentindo também a minha raiva, mas que não é a mesma do que a dele. Teve uma época também que ele tinha recentemente saído de um trabalho que ele estava há muito tempo, porque esse trabalho já estava fazendo mal para ele. E aí eu lembro que eu comecei a sentir uma inquietação muito grande, uma vontade de, sabe, mudar tudo, enfim. Eu queria uma super mudança, era uma sensação, uma inquietude. Acho que essa é a palavra. Então, eu sentindo essa inquietude dentro de mim, eu falei, gente, por que que eu tô sentindo essa inquietude? Eu tava bem ali no meu trabalho, na época eu levava as terapias, meu trabalho com as terapias, na verdade eram mentorias, e o meu outro trabalho tava tudo bem, eu tava bem naquele momento exato, mas ele estava inquieto, meu marido estava inquieto, e eu estava pegando isso pra mim. E aí, quando eu percebi, eu falei, nossa, deixa eu soltar isso não é meu, sabe? Deixa eu ajudar ele também, porque aí você tem a escolha. Você pode sentir e ajudar essa pessoa, ou você pode simplesmente sentir, mas escolher não ajudar, porque talvez você não tá bem o suficiente para ajudar, sabe? Mas sempre com essa escolha de o que não é meu, eu deixo com a pessoa, o que é dela, eu deixo com ela, e o que é meu, eu fico comigo, para não se sobrecarregar, para não ir acumulando, acumulando, acumulando. Essa interação gera cansaço. Quando você pega o que é dos outros, isso gera cansaço. E quando você não olha para esse cansaço, isso vira um acúmulo que gera a sobrecarga. Algo que, sabe, peso nos ombros. O que me vem é isso, os ombros aqui pesados, sabe? Como se você estivesse carregando o mundo nas costas. E isso não vem só com esse peso emocional, não vem só com essa interação, que a gente confunde muitas vezes com a empatia, né? Ele vem, que é sobre pegar e ficar com você o emocional do outro. Achar que você tem que resolver também o emocional de todo mundo. E não é isso, né? Então, não vem só disso também. Pode vir também do seu próprio emocional que você vem ignorando. E aí, uma raiva que você vem sentindo, mas não olha. E aí depois vem uma tristeza que você vem sentindo, mas não olha. Porque você tá querendo ajudar o outro, porque você tem que ajudar as pessoas, atender os seus clientes, ajudar as pessoas da sua casa, ajudar os seus amigos. Você tem que salvar o mundo e aí você vai deixando o seu. Você tá sempre ali num segundo plano. E aí você vai acumulando essas emoções. Às vezes também, na maioria das vezes, é inconsciente. Então você não sabe como expressar essas emoções, ou você não se permite expressar essas emoções. E você vai guardando, 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 até que vira uma bola de neve. Isso traz a sobrecarga emocional. E aí, essa é a mais óbvia, eu acho, né? Que é quando você vai então acumulando essas emoções que são mesmo suas, você não olha para elas. Por fim, você nem sabe mais o que você sente sobre o que é cada sentimento, sabe? Então, existe também isso. Para além disso, existe a questão da sobrecarga de pegar as emoções do outro, querer resolver sempre as emoções do outro. E para além disso, existe também a sobrecarga, tá tudo relacionado, tá? Acaba que se você tem uma tendência, você acaba tendo a outra e aí vai acumulando tudo aí junto e se tornando essa sobrecarga emocional. Mas existe também a questão mental, que eu acho que é a que a gente mais hoje em dia tá acelerado. Às vezes, uma pausa maravilhosa, uma respiração profunda, cessa, sabe, essa sobrecarga, dá uma pausa nessa sobrecarga, vem o choro. Sabe quando, sei lá, você tá assim, do nada, você fala, nossa, me veio uma vontade de chorar? Porque às vezes tá acumulada aí dentro. Ou talvez porque você captou algo no ambiente. Permita que essas emoções fluam, sabe? As emoções são como água. E a gente tá aqui para aprender a deixar elas fluírem, sem ficar questionando se é bom, se é ruim.
É claro que a gente precisa sim pensar no impacto que isso vai ter no outro e na gente, mas no sentido de não de controlar e de segurar, mas no sentido de deixar fluir de uma forma que seja saudável para mim e para o outro, sabe? E aí é claro que se a gente tiver ajuda nisso fica mais fácil. Então existem aí vários tipos de terapias que podem ajudar, inclusive eu estou aqui à disposição. É algo que eu trabalho muito com as minhas clientes da tenda e que vou começar a trabalhar agora com as minhas clientes da travessia. Tenda é o meu processo de atendimento individual, para quem quiser tem mais informações aqui na descrição. E a travessia é o meu processo de acompanhamento terapêutico em grupo para mulheres. Também tem mais informações na descrição. Então, maravilhosa, quando a sobrecarga é sobre isso, são coisas que a gente vai carregando, que a gente não olha, às vezes são coisas nossas, às vezes são coisas do outro, e aí isso se torna um cansaço que a gente não descansa dormindo, a gente geralmente descansa olhando para isso, dando vazão para essas emoções que ficam ali acumuladas e que podem ter vindo sim, literalmente de emoções ali do dia a dia que a gente foi acumulando, pode ter vindo de pensamentos de aceleramento mental que geram, onde o emocional, né, geram esse emocional tumultuado, sem espaço para liberar. Então, ficando ali muito no mental, você não olha para suas emoções e aí entende a diferença do mental acelerado, aí você nega ou não olha para as emoções. O outro é muitas emoções acumuladas que você sabe que estão ali, mas você não quer olhar. O outro é emoções dos outros que eu vou pegando e em vez de entender e ajudar ou escolher não ajudar, deixar com ele o que é dele e ficar com o que é meu, eu pego para mim e eu junto como se fosse meu aquele problema e aquela questão emocional para resolver. Então, é sobre isso. E aí, a solução é aprender a separar o que é seu e o que é do outro, deixar com o outro o que é dele. Outro ponto, outra solução, dar vazão para suas emoções, se permitir chorar, se permitir gritar, se permitir colocar para fora aquilo que você sente, permitir que essas emoções fluam mais livremente dentro de você. Dar atenção para o seu emocional, não negar, não reprimir, sabe? Porque a gente foi ensinada a isso, a gente foi ensinada, ninguém foi ensinada, nossa, olha pro seu emocional, olha as suas emoções, deixa as suas emoções fluírem, ninguém ensinou isso pra gente. Então eu tô aqui para te convidar para aprender junto comigo esse processo. Outra coisa também que a gente falou aqui é o aceleramento mental. Faça pausas no seu dia para que você respire, para que você silencie um pouco esses ruídos externos e consiga se escutar. Esse é o principal. Tudo começa disso. Você olhando para você. A pausa te ajuda a chegar lá melhor. Caso essas pausas você não consiga imaginar uma forma de fazer elas e precise de ajuda, existem vários terapeutas que podem te ajudar e eu sou uma delas. Beleza, maravilhosa? Então é isso, acho que fechamos. Eu quero ensinar para você uma técnica, não sei nem se pode chamar de técnica, mas é algo que eu ensino para as minhas clientes e que eu uso e que assim parece boba, mas faz toda a diferença. Uma delas, principalmente para vocês que são muito sensíveis, é fechar o seu campo quando você sai de casa, quando você for entrar em algum lugar que tem muitas pessoas e até vai visitar alguém, sempre fecha o seu campo antes de sair de casa. Ai, como que eu faço isso, Carol? Campo, quando eu falo campo, é o nosso campo energético, que envolve o nosso ser de forma integral, corpo, mente, alma e emoções, tá? Como que eu fecho o meu campo? Você pode fazer o fechamento do zíper aqui, então você imaginar que está fechando o zíper de uma blusa, simplesmente fechar o zíper nessa intenção de fechar o campo, isso ajuda. Outra coisa, atender uma cliente, paciente, não sei com que você trabalha, ou encontrou uma colega, uma amiga, com seus filhos, com seu marido, com mãe, pai, irmão, amigas, quem quer que seja que você encontre, até no WhatsApp, tá? Interação no WhatsApp, interação no Instagram, vídeos que você assiste no Instagram, vídeos que você assiste aqui no YouTube. Assistiu, terminou? Corta. Deixo com ela o que é dela, fica comigo apenas o que é meu. Então, acabou a conversa,
Antes da conversa, antes de assistir vídeos aqui, fecha seu campo. Depois, eu deixo com ela o que é dela, eu fico somente com o que é meu. Simplesmente falar isso já dá uma limpada no campo. Você também pode fazer isso aqui, ó. Essa posição, depois mão direita no coração, mão esquerda para baixo, para estar fazendo esse corte energético. Aqui você tá fazendo o corte, e quando você põe a mão no coração, significa que o que é seu fica com você, e o que não é seu, que é a mão esquerda, é enviado para a terra para ser transmutado. Ou você pode enviar de novo, de volta para a pessoa, como eu falei. E pode ser feito também daquela forma mais tranquila, como eu disse. Mas essas indicações físicas, né, que a gente usa, esses rituaizinhos assim, eles ajudam muito, até pra gente não esquecer, ser algo que é mais rápido, mais automático, né, da gente fazer, do que parar, respirar, entender o que é seu e o que não é, e para não esquecer também, tá bom? Então é isso. Espero que tenha feito sentido aí pra você, maravilhosa. Se quiser aprofundar nesses assuntos, me chama. Vou ter muito prazer da gente conversar mais. E espero você aqui comigo no canal, assistindo aí os próximos vídeos. Assista a meditação também relacionada a esse tema, que ela vai ser uma delícia ali para você liberar essa sobrecarga. Meditações também podem ajudar muito, não citei, mas é fato, assim como as pausas, as meditações podem ajudar, visualizações guiadas, entre outros tipos de ajuda aí que a gente já tem. Muitas, graças a Deus, né? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.